bem-vindos ao Giro Sindical de número 56. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o GES e o SINDCT. GES é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. A pauta ambiental, ela é uma pauta que recorrentemente eu tenho dito e afirmado aqui nesse programa que ela veio para ficar. A gente não escolhe falar sobre ela, ela nos escolhe, porque as emergências com as quais nos deparamos têm nos conduzido, invariavelmente, ao tratamento do problema ambiental. O último programa que nós fizemos aqui, fizemos muito motivados pela carestia do custo de vida, com o aumento do preço da energia elétrica, e naquele momento nós nos deparamos com as questões ambientais, e esse programa não vai ser diferente. A gente vai esbarrar nas questões ambientais para, mais uma vez, tratar da instalação, da possível abertura do território joseense para a instalação de termoelétricas e incineradores, no caso específico da lei de termoelétricas, mas a gente vai poder falar aqui um pouquinho também, porque tem tutano para isso, falar sobre incineradores. E eu trago aqui hoje, nessa edição, o Ricardo Gabay, que é professor do Departamento de Engenharia Ambiental, é isso mesmo, Ricardo? Isso. Aqui da Unesp. Ele que tem uma ampla experiência com resíduos sólidos e avaliação dos ciclos de vida. E é coisas que a gente vai tentar aqui destrinchar um pouquinho, porque são coisas bastante difíceis, mas a gente vai perceber o quanto que elas estão nos rodeando e estão nos afetando, inclusive para pensar a questão que está na agenda. Ricardo, depois dessa longuíssima introdução minha, já te peço desculpas por isso. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite, por topar conversar aqui com a gente aqui no Giro Sindical. Oi, Renata, muito obrigado pelo convite, fico feliz de poder participar do programa e vamos fazer um debate legal aí, espero trazer informações úteis para informar a população, para informar nossa audiência, em alguns aspectos relacionados a esse problema aí recente sobre a instalação de termoelétricas em São José dos Campos. O assunto está quente, o assunto está pegando fogo. Quando esse programa for ao ar, é possível que a gente tenha tido já a votação em primeiro turno ou não da liberação do território. Mas vamos aqui fazer umas discussões que vão influenciar, que podem fornecer subsídios para essas tomadas de decisões e para futuras tomadas de decisões. Ricardo, como eu falei um pouco na introdução, o tema meio ambiente, o tema energia tem nos cercado constantemente. A gente não procura, ele nos acha. Na questão das termoelétricas, a gente não escapou de jeito nenhum. Eu queria, para a gente começar, para a gente fazer aqui um aquecimento, a gente ouve muito falar que o Brasil ele é muito rico, ele tem uma matriz de cerca de 80% de energias renováveis e energia limpa. Então, já vou começar logo com uma questão polêmica. Fala um pouquinho sobre essa matriz. Se você tiver elementos aí para a gente comparar, para a gente entender se a gente está bem ou se a gente está mal com relação ao mundo, e um pouquinho dessa ideia também sobre energias limpas. Existem energias limpas? Realmente a pergunta é quente. Primeiro, é importante, eu acho que, separar o que é energia renovável e o que é energia limpa, certo? A energia renovável é aquela energia que é gerada a partir de recursos renováveis. O que são recursos renováveis? São recursos que podem ser repostos numa taxa igual ou maior à taxa em que são consumidos. Então, por exemplo, um combustível não renovável, um combustível fóssil não renovável, como é o caso do carvão mineral, por exemplo, isso significa que a natureza não repõe aquele carvão que ela fabrica em processos de milhares de anos na mesma taxa em que ele é consumível. Então, a diferença entre renovável e não é essa. Então, por exemplo, o Brasil ele depende essencialmente de energia de hidrelétricas hoje. São 65% da matriz elétrica brasileira, da eletricidade brasileira, depende de hidrelétricas. A hidrelétrica ela é uma fonte de energia renovável. Por quê? Porque o rio passa e ele continua passando ali, né? Ele tem um fluxo, então isso, quando ele passa pela turbina, o próprio fluxo dele vai repondo o rio que já passou, né? A água que já passou, ela
ela é reposta pela água que está passando ali, que está vindo. Então, a água, a hidrelétrica é considerada uma fonte de energia renovável. Agora, energia limpa significa que essa matriz energética não teria impactos no meio ambiente. E aí isso realmente não existe. Toda fonte de energia, ela vai gerar determinados impactos, principalmente quando a gente considera o ciclo de vida dessa energia. O que é o ciclo de vida? São todas as etapas para a produção daquela energia, desde a extração de matérias-primas, fabricação da unidade de geração de energia, depois tem a fase de produção da energia, e depois tem aquela fase em que aquela unidade vai ficar obsoleta ou defeituosa e vai virar um resíduo. Então, ao longo de todas essas etapas do ciclo de vida, existem diversos tipos de impactos. E quando a gente observa isso, pegando aqui o caso das hidrelétricas, a fase de fabricação das hidrelétricas é extremamente impactante para o meio ambiente e para a sociedade, principalmente a sociedade e o ecossistema, que depende daquele rio que foi alterado por aquela barragem. Tem até documentários aqui disponíveis, né, sobre, por exemplo, a barragem de Belo Monte, que foi a última construída no Brasil, evidenciando esses impactos, por exemplo, para a população indígena, ribeirinhas. E, além disso, por exemplo, uma hidrelétrica ela consome muito cimento, ela é muito concreto, muitos metais. Então, a extração da matéria-prima para fabricar esse cimento, esse concreto, esses metais também geram impactos na fase de extração dos recursos naturais. Então, não existe uma energia limpa, mas existem, possivelmente, aquela que vai ser menos impactante para o meio ambiente comparado com as outras opções. Sim, então você está fazendo aqui uma separação bastante importante para a gente, que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Energia limpa é algo que não existe porque todo tipo de fornecimento, todo tipo de transformação, de atuação na natureza, ela vai gerar algum desgaste ou alguma alteração. E a outra coisa é o que é renovável, é aquilo que ele pode ser reposto na mesma taxa ou uma taxa maior. A confusão agora está desfeita. Então, como mágica. Então, agora vamos tratar do que a gente tem aqui de problema, que é o problema dessa possibilidade de uma termoelétrica movida a gás natural. Vamos falar um pouquinho o que é o gás natural e por quê? E também, acho que é importante, você tem uma preocupação bastante interessante, que é de sempre demonstrar que as termoelétricas elas podem ser movidas com diversos tipos de combustíveis e cada um tem uma consequência e nem todos são necessariamente danosos. Mas por que no caso que a gente tem discutido no município, há tanta divergência? Eu acho que a divergência, em primeiro lugar, foi pela falta de clareza nas informações. O processo pegou muita gente de surpresa e até hoje, com todo o movimento que está surgindo, né, e toda a mobilização que está surgindo pró e contra as termoelétricas, ainda é necessário gerar informações técnicas para tomar uma decisão qualificada nesse assunto. Bem, as termoelétricas, elas são usinas de geração de eletricidade que são movidas à combustão de um determinado material combustível, uma substância combustível. Então, normalmente, esse termo se aplica a combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São produtos derivados de petróleo, óleo derivado de petróleo, ou qualquer outro tipo de combustível, como diesel, gasolina, ou o carvão mineral, ou o gás natural. Então, esses são os principais combustíveis fósseis, que ao longo das décadas são usados no mundo inteiro e fazem parte de uma parcela importante da matriz energética mundial ainda. Ainda existe uma dependência muito grande no mundo de combustíveis fósseis para a geração de energia. Porém, as termoelétricas também, esse conceito também se aplica a outros tipos de combustíveis que não necessariamente são combustíveis fósseis. Então, por exemplo, existe o gás do aterro sanitário, o biogás. Certo? Isso é um gás que tem um potencial de substituir o gás natural, que é aquele combustível fóssil.
esse termo fóssil significa que ele foi gerado por processos geológicos ao longo de milhões de anos e de degradação de matéria orgânica no subsolo, no fundo da terra. E aí, como produto dessa degradação, dessa matéria biológica e de seres vivos, plantas e animais de outras eras geológicas, né, eles geram como produto o petróleo ou o gás natural e o carvão mineral. E o biogás tem o potencial de substituir o gás natural, que seria, então esse biogás ele não é um combustível fóssil, mas para você gerar energia a partir do biogás do aterro sanitário, você precisa de uma termoelétrica. E aí existem outras formas também de geração de energia, dependendo dos tipos de combustíveis. Por exemplo, uma incineradora que gere energia elétrica, ela também pode ser classificada como uma termoelétrica. Por quê? Porque ela faz a combustão do lixo e podendo gerar energia elétrica. Então, nesse caso, além de ela ser uma unidade de tratamento de lixo, ela também vai ser classificada como uma termoelétrica. Então, esse conceito ele se amplia não somente aos combustíveis fósseis, como também outros tipos de combustíveis, aí, não necessariamente fósseis. No caso aqui do município, com o projeto de lei de alteração da lei orgânica de 15 de junho, ele deixa bem claro que seria a gás natural, que é a única exceção de instalação de termoelétrica em nosso território. Você vê mais benefícios? Eu sei que é difícil avaliar, mas eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre como a gente deveria fazer uma avaliação sobre se a gente precisa ou não precisa de energia. Até em diálogo, Ricardo, com o discurso do prefeito, que diz, olha, nós precisamos de energia, o que também é algo que a gente também pode colocar na discussão, né? Nós precisamos de energia e essa energia tem uma forma de ser gerada que é essa. E ela é menos impactante do que outras, então, portanto, benéfica, né? Então, por que não? Então, como que a gente dialoga, no caso em específico? Ficou claro aqui para a gente que tem vários combustíveis e que nem todos são danosos para uma termoelétrica, que alguns aproveitam, fazem aproveitamento, né? Um aproveitamento benéfico. Se eu estiver falando bobeira, também você vai corrigir aí na sua resposta. Mas por que esse projeto do Fenício ele está encontrando muita rejeição? Bem, não é que não sejam danosos, né? Porque existem fontes para a geração de energia a partir de termoelétricas, existem fontes renováveis e não renováveis, que seriam qual será o material que vai ser consumido nessa usina termoelétrica. Mas todos eles vão gerar impactos. Por exemplo, uma incineração, você não pode dizer que ela é danosa, né? Ela pode ser muito danosa, principalmente se não houver um bom controle das emissões atmosféricas. Mas simplesmente existe uma variedade de materiais que podem ser consumidos. Tá? Então, em primeiro lugar, quando a prefeitura, por exemplo, afirma que o gás natural é menos impactante do que outros, isso depende muito. Quem são esses outros que ele está comparando? Ele realmente considerou todas as opções de geração de energia? E outra, você não precisa gerar energia só por termoelétricas. Por que ele não está considerando energia solar, energia eólica nessa comparação? Que são fontes de energia renováveis, porque o sol se renova todo dia, porque o vento se renova todo dia. Certo? Então, esse tipo de afirmação ele é muito parcial. E, no meu entendimento, quando se afirma isso, está comparando com os outros combustíveis fósseis. Então, lembra que eu falei que tem 3 combustíveis fósseis aqui, que é o gás natural, o óleo, o petróleo, derivados de petróleo e carvão. Então, comparando com o óleo e o carvão, sim, a geração de energia pelo gás natural é menos impactante. Então, ele está pensando aqui simplesmente numa possível substituição do que hoje é gerado a partir de óleo e carvão para o gás natural. Agora, é necessariamente verdade que o gás natural é menos impactante do que outras opções? Não, porque existem dezenas de outras possíveis opções de geração de eletricidade com energia renovável, o que o gás natural não é, certo? E que deveriam ser pelo menos
avaliadas tecnicamente, cientificamente, e esses impactos devem ser estimados. Para cada uma dessas alternativas, você tem que estimar o impacto ambiental em cada etapa do ciclo de vida, certo? Então, por exemplo, o gás natural, ele gera menos impacto do que o carvão e o óleo na fase de produção da energia, ou seja, a combustão do gás natural dentro de uma usina dessas, a queima desse gás, gera emissões que são menos nocivas que as emissões geradas por um combustível derivado de petróleo, por exemplo. É isso que ele está tentando dizer. Tá? A emissão atmosférica da combustão do gás natural é menos danosa. Agora, é menos danosa do que a do biogás do aterro, por exemplo? Provavelmente não. Porque o gás do aterro ele tem uma composição menos diversificada, a composição química dele é menos diversificada do que a do gás natural, certo? Basicamente, nesses dois gases aí, o gás, eles são uma mistura de substâncias ali naquele gás, tá? Não tem só uma substância naquele gás, é uma mistura de coisas. Só que o elemento principal ali é o gás metano, que é o gás mais combustível, certo? Então esse é que é o potencial. E os dois têm uma boa concentração de gás metano. E é importante falar também que no caso do gás metano, é importante fazer a queima dele. Do gás metano, tá? Eu não estou falando do gás natural como um todo. O gás metano que faz parte da mistura tanto do gás natural como do biogás, tá? Por quê? Porque esse gás metano, se ele for lançado na atmosfera diretamente, ele tem um impacto ambiental 25 vezes maior do que o CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás usado como referência para avaliar o impacto de aquecimento global. Então, por exemplo, um aterro sanitário, quando ele tem um sistema de drenagem de gás, porque esse gás não pode ficar preso dentro do aterro. Então, você tem tubos que fazem como fosse uma chaminé que recolhe o gás que é gerado no meio ali do aterro e leva ele para a superfície. E aí já, obrigatoriamente, é necessário fazer a queima desse gás ali nessa chaminézinha, para converter o gás metano em CO2 e vapor d'água, e H2O. Quando você queima o gás metano, ele vira CO2 e H2O. E com isso você reduz o impacto em 25 vezes. Tá? Mas, vamos voltar agora para a sua pergunta, mas isso aí é uma interpretação parcial em relação, enviesada em relação ao gás natural. Porque o gás natural tem vários outros elementos que também vão junto nessa combustão. Tá? É uma mistura ali complexa, então você tem outros compostos voláteis, você pode gerar também outros produtos de combustão que também são danosos, como os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, certo? Que vão ser emitidos nessa queima e que também fazem parte da mistura. Tá certo? Então, por que ele está enfatizando o gás natural? Porque São José faz parte, ela está bem na passagem ali de um corredor de fornecimento de gás natural aqui do Sudeste. Então, a gente está bem em cima desse corredor, dessa rede de fornecimento de gás natural. Então, ele gostaria de aproveitar esse gás natural, certo? No mundo, sei lá, classicamente, assim, nas últimas décadas, o gás natural ele tem sido visto como uma energia de transição entre aqueles combustíveis fósseis não renováveis e a matriz renovável. Tá? Mas por que é energia de transição? Porque ele tem menos impacto do que o carvão e do que o óleo. Certo? Por exemplo, tem muito país que dependia de carvão mineral. A França, por exemplo, dependia muito de carvão mineral. Então, nesse caso, era benéfico usar o gás natural como uma transição. Você para de usar o carvão mineral e começa a usar esse gás natural. Mas esse caso do Brasil, Ricardo, a gente tem muito carvão mineral na nossa matriz para substituir? Não, aí que tá, né? A gente depende relativamente pouco desses outros combustíveis fósseis. A gente tem uma dependência razoável de combustíveis fósseis, mas não é uma dependência tão grande quanto é em outros países. Então, nesse nosso caso, o que a gente depende hoje é hidrelétrica. A gente devia estar procurando alternativas para a hidrelétrica e não para necessariamente o combustível fóssil. E outra, nós temos também, por exemplo, em substituição aos combustíveis derivados de petróleo, nós já temos, por exemplo, o etanol, né? O álcool, né? Aquele combustível derivado da cana-de-açúcar, que ele já compete contra, por exemplo, o combustível derivado de petróleo.
Então, assim, estrategicamente, o Brasil deveria estar pensando em reduzir a dependência das hidrelétricas, reduzir a taxa de dependência das hidrelétricas, procurando alternativas que sejam mais sustentáveis do que a hidrelétrica, certo? O gás natural, para começar, ele é uma fonte não renovável de energia. A hidrelétrica já é considerada renovável, embora tenha seus impactos. Então, a gente deveria estar procurando, na verdade, uma fonte, uma transição para fontes renováveis de energia que tivessem menos impactos do que a hidrelétrica e também menos vulneráveis do que a hidrelétrica a períodos de seca, como a gente está passando agora. Tá? E mais baratos, porque o que nós estamos sentindo agora na conta de energia elétrica, a bandeira vermelha, ela é derivada do acionamento das térmicas a óleo e a gás, que encareceram sobremaneira a conta de energia elétrica. Exatamente. O que acontece no Brasil, como a gente tem essa dependência da hidrelétrica, você depende do regime hidrológico, né? Então, com essa extrema seca que nós estamos passando, é a pior seca dos últimos 90 anos no Brasil, diretamente associada com o aquecimento global, como nós tivemos uma notícia aqui essa semana, né, que realmente o painel intergovernamental de mudança climática atestou que essa mudança climática que nós estamos presenciando, ela é permanente, ela está numa crescente e ela é causada pelo homem. Então, como consequência, uma das consequências disso é essa seca que nós estamos vivendo, que está alterando o regime do rio, o fluxo dos rios, e com isso está reduzindo o fornecimento de energia. As nossas reservas estão abaixando, né? As barragens estão ficando com uma reserva de água menor, e isso afeta o fornecimento de eletricidade. E aí, qual é o plano B do Brasil quando isso acontece? É acionar termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Então, é isso que você está mencionando. No nosso caso, a estratégia está errada primeiro porque a gente depende muito de hidrelétrica. E aí, quando a hidrelétrica está falhando por causa de seca ou algum problema desse tipo, o plano B é pagar. Na verdade, você tem que contratar termoelétrica, então você vai pagar para termoelétricas queimarem combustível fóssil em altíssima escala para suprir toda essa demanda de eletricidade do Brasil inteiro. E aí você imagina as emissões atmosféricas que são geradas nesse plano B brasileiro. Certo? Então, aí que está o X da questão. A gente deveria ter uma matriz elétrica menos dependente, mais diversificada. Os países mais desenvolvidos, eles já acordaram para isso alguns anos atrás e já estão fazendo uma transição gradual da sua matriz elétrica para uma matriz mais diversificada e mais baseada em energia renovável, porque assim você pode garantir aquele fornecimento ao longo prazo, e se uma das fontes falhar, você não depende tanto dela, você não vai ter uma crise porque aquela fonte falhou, porque a minha matriz está distribuída de uma forma mais homogênea entre as diferentes fontes de energia. Em especial, nesse caso, a solar e a eólica. Certo? Esse é o grande X da questão aqui. Né? Um país como a Alemanha, por exemplo, já está implantando em larga escala a energia solar e eólica, mesmo tendo um potencial muito menor do que o Brasil para isso. Você mencionou que saiu o novo relatório do painel que acompanha as mudanças climáticas e que as mudanças climáticas elas são 100%, há um consenso científico entre os cientistas de que ela é causada pelo homem, pela ação humana. A diversificação da matriz, ela também parece que ela vem para responder a essa era de emergências climáticas, em que as situações elas se tornam cada vez mais agudas e cada vez mais extremas e cada vez mais constantes. Então, é a própria segurança nacional dos países que está em jogo. Então, eu preciso diversificar para não ficar refém da atuação que a humanidade está fazendo sobre a Terra. Teria uma outra também questão para avaliar, que é essa própria ação humana sobre a Terra, né? Mas parece que a turma não gosta muito de falar nisso, né, Ricardo? Mas vamos continuar aqui um pouquinho sobre algumas questões que podem ajudar a gente a nos informar sobre o debate corrente na nossa cidade, que é a ausência de estudos, a ausência de elementos
para que as pessoas se sintam mais esclarecidas para definir e decidir, e até mesmo para quem toma decisão, para a Câmara dos Vereadores, o que sabem eles sobre tudo que a gente está colocando aqui. Não tem a obrigação de saber, mas tem a obrigação de, ao tomar uma decisão, buscar as informações mais qualificadas possíveis. Agora, uma questão. Se o Ricardo fosse chamado e dissesse aqui, Ricardo, vamos avaliar como é que a gente tem a melhor decisão, como a gente toma a melhor decisão, como seria esse estudo, o que a gente considera? Tem várias coisas que a gente não está falando, a gente não falou, mencionou lateralmente saúde, a gente mencionou lateralmente recursos hídricos, tem muitas coisas que a gente nem está mencionando, porque é muita coisa mesmo. Mas como que seria um bom estudo, a seu ver, com a sua experiência, para a gente tomar a decisão? Para começar aqui, isso é um problema complexo. Esse é um problema complexo, e como um problema complexo, não existe uma solução ótima que vai satisfazer todos os parâmetros. O problema complexo, ele envolve múltiplos parâmetros, múltiplos critérios de decisão, em diversas dimensões, múltiplos atores, interesses divergentes, certo? E essa característica também de não haver a solução ótima. Então, vai ter que haver uma solução que acomode melhor esses critérios aí, comparativamente entre si. Tá? No meu ponto de vista, eu sou professor de engenharia ambiental. O que significa a melhor decisão? A melhor decisão, no meu ponto de vista, é aquela decisão mais sustentável. Então, é aquela que maximiza a sustentabilidade do sistema. Então, na verdade, quando a gente está procurando a melhor solução para a energia elétrica, a gente tem que procurar a fonte de energia, a matriz energética mais sustentável para o município. O que significa mais sustentável? São aquelas que produzem menos impactos ambientais e os melhores benefícios sociais ou menores impactos sociais e também os melhores benefícios econômicos. Então, é a dimensão ambiental, social e econômica. Então, já é difícil você conseguir integrar esses três eixos, certo? Mas você tem que analisar os três eixos. E aí, a forma mais completa de você conseguir analisar a sustentabilidade das alternativas de geração de eletricidade é utilizando aquela visão do ciclo de vida que eu falei. Então, você tem que pensar, por exemplo, qual é o produto? O produto é 1 megawatt de energia em São José dos Campos. Fornecimento de 1 megawatt ou 1.000 megawatt-hora em São José dos Campos. Esse é o produto. Aí você tem que fazer como que é o ciclo de vida de produzir 1 megawatt-hora através de hidrelétrica. Aí você vai, extração da matéria-prima para fazer a hidrelétrica, construção da hidrelétrica, fase de produção da energia e depois fim da vida útil da hidrelétrica, quando ela vai se tornar um resíduo, tudo entulho e tal, não sei o quê. Aí você vai pegar ao longo das etapas do ciclo de vida e aí comparar, e aí você tem vários tipos de impacto. Por exemplo, eu estou pensando aqui primeiro no ambiental. Você tem vários tipos de impacto. Existe o potencial de aquecimento global, que são a emissão desses gases de efeito estufa. Tá? Que isso é medido na forma de CO2 equivalente, ou seja, você vai ter um indicador quantitativo, o equivalente ao CO2 que é emitido em cada etapa para essa alternativa da hidrelétrica. Aí depois você vai, gás natural. Então, qual vai ser o impacto do ciclo de vida para produzir 1 megawatt de energia pelo gás natural? Aí você vai, extração da matéria-prima, que é o próprio gás natural, e também a matéria-prima para fabricar a usina, a termoelétrica. Aí depois tem a fase de produção da energia, que aí você tem as emissões também, que são muitas emissões e tal. E depois o fim da vida útil daquela usina. Aí a mesma coisa para as outras alternativas. Energia solar. Qual é o impacto do ciclo de vida da energia solar? Então, extração da matéria-prima para fazer o painel solar, fabricação do painel solar, geração de energia. Então, você tem que fazer esse tipo de análise completa ao longo do ciclo de vida para você entender onde estão os impactos ambientais, quais são os impactos ambientais que são gerados em cada etapa do ciclo de vida, certo? E aí, isso você pode extrapolar também para a parte social e econômica. Então, você pode pensar também em impactos sociais na extração da matéria-prima tal, lá na fase de extração da matéria-prima. Aí tem impacto, por exemplo, de trabalho escravo, às vezes, quando envolve minérios, certo?
tem impacto de doenças relacionadas à contaminação ou à inalação, por exemplo, na fase de produção da energia, na queima dos combustíveis fósseis, é onde geralmente se concentra a maior parte dos impactos ambientais e sociais, né? Porque você pode gerar doenças relacionadas à inalação dos produtos da combustão, as emissões atmosféricas que são geradas na combustão daquele combustível fóssil para produzir energia. E aí você tem impactos sociais também. Existe sempre o positivo e o negativo. Aí tem geração de emprego, que pode ser um impacto positivo e tal, mas também esses impactos negativos, mortes relacionadas, doenças, trabalho escravo, enfim. Então, é necessário fazer um estudo minucioso, considerando o contexto de São José. Não, por mais que algum outro país tenha feito um estudo parecido, você não pode pegar aquele estudo e trazer para cá e assumir que a resposta é a mesma. Entendeu? Por quê? Porque a quantidade de sol ali é diferente da nossa, sabe? A disponibilidade do gás natural é diferente da nossa, a proximidade da população ali, de núcleos populacionais, da usina tal e tal, é diferente. Então você tem que trazer essa visão do ciclo de vida e fazer um estudo aplicado ao caso de São José. E aí comparar os impactos em cada etapa, e aí sim você vai ter uma medida no final de que potencialmente a alternativa A, B ou C vai ter mais ou menos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida. E aí sim você vai ter algum embasamento, ainda vai ser difícil tomar uma decisão, mas pelo menos você vai ter os indicadores calculados aqui na sua frente e comparativos entre as alternativas para você poder observar e tomar uma decisão. Eu achei ótimo, porque eu acho que ele é abrangente e como a gente também teve a oportunidade de conversar até um pouquinho antes da gente começar a gravar, pode dar vazão até para elementos que não são necessariamente mensuráveis, né? Às vezes as pessoas têm ligação com a terra, têm uma ligação afetiva, uma ligação emocional, e de 1 a 10 isso vale quanto? Mas aí você falou, né? Tenho elementos multicriteriais, eu não tenho um critério só, eu não coloco tudo numa mesma régua, não coloco tudo numa mesma escala. E pensando nesse mundo ideal, que não é nem o ideal, né, Ricardo? É o correto, é o lógico, é o racional, né? Não é o ideal, como a gente não é romântico, idealista aqui. A gente fala, não, é o básico, é o óbvio, né? E essas decisões, pelo que você acompanha, têm sido embasadas por esse tipo de estudos ou a gente ainda precisa trabalhar até para que a legislação, para que todo o arcabouço que faz com que as coisas aconteçam, olhe para a questão dessa maneira que você colocou? Bem, eu não tive acesso a todo tipo de estudo que foi feito pela prefeitura. Eu participei numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde foram apresentados alguns dados e, pelo que eu percebi naquela apresentação, o argumento está muito nesse comparativo da matriz energética em relação à matriz mundial. Então, o gás natural tem sido muito utilizado, ele é uma energia de transição no mundo, certo? Mas isso não está levando em conta o potencial impactante da exploração desse gás natural como um recurso não renovável, né? E também não está levando em conta a percepção de ciclo de vida daquela matriz energética, e também pouco se falou, praticamente não foi falado nada sobre as outras alternativas de geração de energia para o município. O argumento também é muito, muito forte na parte de consumo, que o consumo vai aumentar. Isso é verdade, no mundo inteiro o consumo de eletricidade aumenta, a gente está cada vez mais dependente. Mas por que não também fazer um estudo sobre a energia solar? Até porque já existe estudo aqui em São Paulo indicando um bom potencial para energia solar aqui na nossa região, por exemplo. Então, por que isso não é priorizado? Esse tipo de coisa não foi muito discutido ainda, tá? E, por outro lado, eu fiquei feliz de ver, depois dessa discussão toda, que a prefeitura retomou o assunto da eletricidade pelo biogás do aterro, né? Como eu falei, o gás do aterro sanitário. Esse assunto tinha ficado ali em discussões e ficou meio parado.
e agora retomaram, apesar de que esse gás aí vai abastecer pouca coisa, ele consegue abastecer uma porcentagem do que é consumido pela própria prefeitura, tá? E poderia ter sido mais explorado ano passado. Agora nós temos um potencial de mais de uns 10 anos aí de geração de eletricidade, que é a vida útil do aterro sanitário de São José. Então, a gente vai ter energia aí para suprir um pouquinho. Mas já começa a ficar um pouco mais no caminho aí de procurar outras alternativas e aí sim você trazer todas as alternativas para a mesa e compará-las tecnicamente. Tá? Então, ficou muito focado no gás natural. Por quê? Porque tem essa questão aí que o fornecimento dele é fácil, né? Tá passando aqui embaixo dos nossos pés, mas do ponto de vista ambiental, a gente deveria realmente partir para um aprofundamento em termos de estudo mesmo de impactos, e não basear essa decisão simplesmente no argumento de que o gás natural tem sido utilizado e por isso vamos utilizar também. Porque outros combustíveis também têm sido utilizados, e não é por isso que também nós vamos. O carvão, por exemplo, é muito utilizado lá nos Estados Unidos, e não é por isso que nós vamos também começar a partir para essa. Não, a gente não tem nem carvão para isso. Nosso carvão, você sabe, tem baixo poder calorífico, é uma queima muito ruim, com muito resíduo, com muita contaminação e pouco resultado. E aí, esses são elementos importantes, porque fala-se em substituir algo que a gente não tem. Olha, gás natural é um combustível de transição para quem queima óleo, para quem usa carvão. Ok. É o nosso caso? Não. Nós estamos aqui no caminho de dutos de gás. Quer dizer que a gente vai lá e ordenha os dutos de gás gratuitamente? Não, aquilo lá se paga, e se paga muito caro. Então dá a impressão que a gente não vai nem pagar, né, Ricardo? Assim, ó, tem um duto aqui, vamos aproveitar que está passando aqui, é que a gente pega um pouquinho? Não, não é assim. Vai pagar e vai pagar caro. A própria Petrobras tem uma termoelétrica operando dentro da sua instalação aqui na refinaria. Ela mesma compra o gás dela própria, né? Dela própria não, porque está privatizado, mas ela explora o pré-sal, tira o gás, compra o gás aqui depois de uma outra empresa e paga por isso, e caro, e usa. Né? Então, são várias questões que a gente tem uma informação que ainda precisa ser mais esclarecida, né? E você tem expectativa de que a gente consiga, se a gente decidisse fazer esses estudos para São José, a gente tem corpo técnico competente, a gente tem instrumentos, a gente tem meios para fazer isso? Se a gente consegue que convencer as pessoas e a prefeitura, os vereadores, então vamos fazer os estudos. A gente tem como fazer isso, Ricardo? Tem total capacidade para fazer isso. São José é rica em conhecimento, em institutos de pesquisa. Nós temos aqui o INPE, nós temos o ITA e a própria Unesp, onde eu trabalho. A prefeitura tem um corpo técnico também qualificado, dentro da própria secretaria, que poderia se mobilizar para buscar conduzir ou contratar um tipo de estudo desse porte aí. É importante eu ressaltar que, para poder fazer um estudo bem feito, a gente deveria levantar os dados locais. Então, isso envolveria, por exemplo, uma fase toda de análise, por exemplo, a composição química desse biogás, para tentar estimar qual vai ser a composição química das emissões atmosféricas após a geração da eletricidade, e outros dados regionais, a questão da energia solar, então, de onde que viria o fornecimento, quem são os fornecedores mais próximos, de onde que vem aquilo ali. Então, você tem que fazer realmente um detalhamento, como se você fosse simular o cenário primeiro, o cenário aqui em São José, e obter dados, como eu falei, regionalizados, dados primários. Então, tem que ser feito primeiro um esforço de geração desses dados, né? Caracterização do gás, caracterização das outras alternativas, e para depois fazer esse tipo de modelagem. Mas isso é totalmente possível com a capacidade que existe e se houver uma união de forças aqui no município com esse propósito. Eu também esqueci de falar uma coisa importante sobre o gás natural, que é até uma matéria, uma informação recente aí da revista National Geographic, que no mundo inteiro os impactos ambientais da exploração de gás natural são subestimados.
Por quê? Porque você se foca bastante na emissão atmosférica da própria usina, mas na extração do gás natural existem perdas. Tá? Por exemplo, se for uma taxa de perda assim, de poucos por cento, ok, essa perda é compensada pela redução do impacto na combustão daquele gás, que eu falei que reduz o impacto em relação à emissão do gás bruto, né? Então, realmente, se você queimar aquele gás, em comparação à emissão do gás bruto, você reduz. Mas, se você tem perda, significa que você está liberando gás bruto na atmosfera, antes dele ser processado pela usina. Tá? E aí, todas as usinas que foram analisadas por esses estudos que foram mencionados na publicação, eles têm perdas consideráveis no processo. Então, isso quer dizer que tem vazamentos de gás natural na linha antes desse gás natural ser produzido. E esse vazamento ele inclusive pode passar através do solo, ou são vazamentos em tubos, né? Ou ele passa pela porosidade do solo ali até a atmosfera, e aí o gás acaba sendo liberado na atmosfera. Então, ao implantar uma usina dessa, você vai trazer junto também um potencial de perda. E aí a usina pode alegar que não tem essa... Mas porque essas perdas dificilmente são monitoradas. Então, às vezes o próprio órgão ambiental não tem nem a tecnologia e nem uma legislação adequada para poder fazer o monitoramento de perdas ao longo da rede. E essas perdas foram avaliadas cientificamente em outros locais e se percebeu que realmente são emissões consideráveis, que é vazamento bruto de gás para a atmosfera. Aí isso também é um impacto que às vezes fica não contabilizado como impacto ambiental nesse caso, mas é que ele existe e existe em praticamente todos os casos. Sim, o professor Luiz Marx esteve conosco aqui recentemente num dos ciclos de debate, tem um livro que se chama Capitalismo e Colapso Ambiental, ele ressalta bastante isso, dessas emissões que sequer compõem os índices oficiais, mas elas são estimadas, mas elas não compõem os grandes números que informam até mesmo o IPCC, que aí tem que trabalhar com os números oficiais, trabalham com números provavelmente rebaixados ainda. Mesmo tendo tanta certeza da ação humana, ainda tem essa questão mesmo, bem colocado, Ricardo, bem colocado, porque a gente passa batido mesmo por isso. E a gente tem muita curiosidade de saber, sempre a gente quer saber assim, a opinião da pessoa, né? Se a pessoa formou já alguma ideia, tem alguma recomendação sobre esse problema em tela aqui na nossa região. O que você acha? E a gente já vai aqui também um pouco finalizando a nossa conversa. O que você acha que deveria ser a tarefa desses vários atores que estão envolvidos, né? A gente tem o movimento social, a gente tem a prefeitura, a gente tem os órgãos ambientais, a gente tem os pesquisadores, a gente tem sindicatos de trabalhadores. Muita gente está preocupada, né? O que você daria de dica para essas pessoas que estão preocupadas? Legal. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, bem, do ponto de vista jurídico, eu sou leigo, eu não entendo muito, eu não sou advogado, mas pelo que eu entendi da discussão, o processo ele deveria obrigatoriamente passar por uma consulta pública, certo? Então, essa alteração da legislação para autorizar termoelétricas, ela tem que retroceder e tem que passar por uma discussão realmente com a sociedade. Para fazer uma discussão qualificada, nós temos que, em primeiro lugar, gerar informações. E aí, informações técnicas e completas. E completa é quando eu falo pensando em ciclo de vida, pensando em impactos ambientais, sociais e econômicos, e considerando todas as alternativas possíveis para esse suprimento de energia no município. E não somente uma matriz em particular. Tinha que ser essa matriz comparativamente às outras. Então, nós deveríamos fazer um esforço, por exemplo, aqui na comunidade acadêmica, isso poderia ser tema de estudos e que a gente poderia até se integrar, fazer um projeto. Inclusive, os atores poderiam fazer uma parceria para trabalhar juntos na geração dessas informações técnicas. A gente não precisa segmentar a discussão. Já que isso vai passar por uma consulta pública,
nós deveríamos fazer um engajamento coletivo e facilitar, em primeiro lugar, a geração dessas informações. Com as informações, e depois seria o quê? Transparência, comunicação das informações, dar ciência para a comunidade de todos os prós e contras, de cada alternativa, ao longo de todas as etapas do ciclo de vida, né? O que é o pró e contra, onde é que está o maior impacto, o menor impacto, sabe? Benefícios, malefícios e tudo mais. Então a gente deveria fazer esse segundo esforço aí, que é a comunicação e a transparência das informações. Então, isso também por todos os atores aqui envolvidos, né? E, em terceiro lugar, realmente seria fazer uma tomada de decisão multicritério, como a gente conversou. Então, a gente deveria pegar esses indicadores sociais, ambientais e econômicos, comparativamente entre as matrizes energéticas, e aí utilizar algum tipo de abordagem. Existem várias formas de você fazer esse tipo de decisão, pode até ser na forma de um consenso, ou utilizar algum método mesmo de modelagem multicritério de apoio à decisão, onde você consiga, de alguma forma, integrar esses diferentes parâmetros aqui, ambientais, sociais e econômicos, e conseguir chegar numa decisão. Como eu falei, não vai haver a solução perfeita. Não vai haver a solução perfeita. Não existe uma solução que ela vence todas as outras em todos os parâmetros. Sempre alguma vai perder num e ganhar no outro. Tá? Mas fica muito melhor tomar a decisão quando você tem essa visão mais completa e esses dados todos gerados ali para cada uma das alternativas. Tá? E aí, em particular, o caso da energia solar aqui na região. Por que a gente também não faz um esforço? Por que não é feita uma mobilização na mesma medida para a implantação da energia solar? Tá? Pode até ser que, por exemplo, se explore o gás natural a uma escala menor, só que você aumente a escala de outras matrizes, como a escala da energia solar, a escala da energia a partir de resíduos, ou qualquer outra energia renovável, sabe? Mas não que você gere uma superdependência agora do gás natural como alternativa depois da hidrelétrica, né? Porque senão você está justamente fazendo o que foi feito no ano passado e que vai gerar impactos ambientais. Mas é isso, a minha sugestão é essa, fazer um estudo considerando o ciclo de vida, comparando alternativas potenciais de geração de energia no município, os critérios ambientais, sociais e econômicos, e gerando esses dados e dando essa transparência aí para poder tomar uma melhor decisão. E aí engajando todo mundo na tomada de decisão, de como que vai ser o modelo final, então. Isso também tem que ter a participação de toda a comunidade. Sim, obrigada, Ricardo. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. A gente vai terminando e, mais uma vez, vou lembrando de que o tema energia, ele já foi um tema de especialistas. E continua sendo, porque tem muita gente boa e competente nesse país estudando a fundo. Mas a tomada de decisões sobre esse assunto não pode ser um tema de especialistas. O ar é respirado por todos. A conta é paga por todos. Então, isso chama, concordo e reforço o que o Ricardo falou. Sem processos de decisão democrático, a gente vai transformar a energia em uma plutocracia de poucas pessoas decidindo para muitas e no interesse de quem? Obrigada, eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical.